Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos ao programa Biografia, aqui da FEB TV. Hoje nós iremos falar sobre Paulo de Tarso. E começamos, como a maioria dos espíritas já devem ter lido o livro Paulo Estevão, começamos dizendo que seu verdadeiro nome não é Paulo de Tarso, mas sim Saulo de Tarso. Saulo era um judeu, ele cresceu na cidade de Tarso, seu pai era um homem muito rico, e Saulo era dotado de um intelecto incomum. Ele tinha uma grande facilidade e um grande amor pelas velhas escrituras, pelo Velho Testamento. Ele tinha um grande amor pelas leis de Moisés. E desde muito cedo, então, ele se dedica a esse estudo, e sendo fariseu de nascença, ou seja, sendo da seita dos judeus, que seriam aqueles que seriam as pessoas mais ortodoxas, mais religiosas, ele vai então para Jerusalém e passa ali a estudar com Gamaliel, neto de Eliu ou de Hilel, que nós vamos ver então a história de Hilel ou Eliu no livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Saulo de Tarso, então, é este homem que vai se dedicar a ser um sacerdote, a ser um sumo sacerdote do Templo de Jerusalém. Ele estuda então com Gamaliel, um dos mais renomados, famosos e respeitados fariseus, sacerdotes e intérpretes da lei mosaica. E muito rapidamente, a fama de Saulo se espalha. Ele é dotado não só de um intelecto poderoso, mas de um verbo singular. Seu poder de oratória é único e ele consegue explicar e fazer as colocações, interpretações sobre as leis mosaicas como nenhuma outra pessoa. Em breve, quando ele estava com aproximadamente 30 anos, Saulo começa a ouvir sobre as primeiras pregações de alguns homens muito ignorantes, paupérrimos, que haviam erguido um pequeno barraco, a quem eles davam o nome de Casa do Caminho. E estes homens, eles pregavam uns ensinos de um carpinteiro obscuro, vindo da longínqua Nazaré. Um homem que não era sacerdote, mas que interpretava com a sua própria visão a lei mosaica. Saulo então resolve ir lá e verificar que pregações seriam essas a respeito deste homem chamado Jesus, a que eles chamavam de o Cristo, o Messias, ou em hebraico, o Mashiach, o enviado, o ungido por Deus para o povo judeu. Paulo, quando ouve então as pregações de um homem chamado Estevão, ele vê que aquelas pregações não são mosaicas, é uma nova interpretação, é uma nova pregação, e ele vê aquilo como muito perigoso. Ele volta então ao Templo de Jerusalém e ele resolve combater aquela seita, aquela pequena seita que se iniciava. Ele faz então um combate sistemático, uma perseguição sistemática. E ele começa prendendo Estevão e logo após Filipe, Pedro e João. Ele quer que os 4 tenham a pena de morte. No entanto, Gamaliel, que já havia sido convidado por Pedro para conhecer os trabalhos da Casa do Caminho, ele pede a Saulo um favor pessoal, que ele poupe aqueles homens. Saulo, em respeito ao seu mestre, ele resolve poupar Pedro, Filipe e João. Mas Estevão, ele havia tomado aquilo como um insulto pessoal, porque ele discute com Estevão, e Estevão também possuía um grande poder de oratória e vence Paulo naquela discussão teológica. Saulo determina que Estevão seja lapidado, ou seja, seja morto por apedrejamento. Estevão se torna o primeiro mártir do cristianismo. E Saulo
ele resolve continuar esta perseguição. Nesta época de sua vida, Saulo era noivo de uma moça chamada Abigail. Um espírito realmente que nós podemos dizer que era um espírito superior por sua bondade, sua amorosidade. Abigail era irmã de Estevão. E Saulo, por este motivo, resolve romper seu compromisso com Abigail. Logo após este rompimento, Abigail fica muito doente e se torna igualmente cristã. Saulo faz uma visita resolvendo reatar seus laços com sua noiva, mas ao voltar a visitá-la, ela já está em seu leito de morte e confessa a Paulo que se tornou cristã. Paulo, então, ao ver sua noiva, sua amada, os sonhos de sua juventude, morrer e ainda mais cristã, ele fica enlouquecido pela dor e resolve ir até uma cidade chamada Damasco, onde estaria vivendo um homem chamado Ananias, que teria sido o responsável pela conversão de Abigail aos ensinos de Jesus. Paulo então toma cartas com o Templo de Jerusalém para que ele tenha direito de ir até Damasco, perseguir e trazer, ou quem sabe, matar mais este vulto do cristianismo nascente, chamado Ananias. Indo a Damasco, 300 quilômetros de distância aproximadamente de Jerusalém, nas areias quentes do deserto, Paulo vê uma grande luz e ele cai nas areias quentes. Desta luz sai uma voz: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então olha para aquela luz e faz uma pergunta: quem sois? E ele recebe a resposta: eu sou Jesus. Nós iremos interromper rapidamente para um breve intervalo e já retornamos com a biografia de hoje sobre Paulo de Tarso. Olá, estamos de volta então ao nosso segundo bloco do programa Biografia. E hoje estamos falando sobre Paulo de Tarso. No primeiro bloco terminamos como que Paulo ainda Saulo, ele tem a sua visão de Jesus em sua ida para Damasco. Após ele ver que é respondido a ele: eu sou Jesus, naquele exato momento, Saulo de Tarso muda toda a trajetória de sua existência. Naquele momento, ele entende que aqueles homens a que ele considerava ignorantes, aqueles galileus ignorantes, eles estavam certos. Que Jesus de Nazaré era o Messias prometido pelas profecias judaicas. Saulo, então, faz somente um questionamento: Senhor, que queres que eu faça? Jesus então diz a ele para que ele vá até Damasco e que lá será dito a ele o que ele deve fazer. Nesta visão, Saulo fica cego e ele, com mais um companheiro, vai até Damasco, se hospeda em uma hospedaria muito simples e fica ali sozinho. Ele manda o companheiro de volta a Jerusalém e quem vem curá-lo é o próprio Ananias, a quem ele estava indo perseguir. Saulo, a partir de então, ele se torna um pregador fervoroso de Jesus. Ele vai a Jerusalém, conversa com Pedro e pega com Pedro o que é conhecido como as anotações de Levi, como Emmanuel nos relata no livro Em Paulo e Estevão, mas igualmente como nós conhecemos na teologia do cristianismo primitivo, as anotações de Mateus. Pois dos 12 apóstolos, muito provavelmente, o único apóstolo que saberia ler e escrever naquela época de Jesus seria Mateus,
por ser um cobrador de impostos, portanto, ele precisaria saber contar e anotar, pois ele precisaria prestar contas ao governo romano, ao Império Romano, sobre os impostos que ele estava arrecadando. Saulo, então, pega de Pedro uma cópia das anotações de Levi e passa 3 anos no deserto, meditando sobre os ensinamentos de Jesus. Ele verifica que aqueles ensinamentos são grandes demais para ficarem somente dentro da religião judaica. E por conta própria, ele resolve começar a pregar aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, aos pagãos, aos idólatras, os ensinamentos do Cristo. Paulo começa então a percorrer toda aquela região conhecida e ele ia para uma cidade, se instalava, começava as suas pregações sobre Jesus, deixava ali fundada uma igreja, uma pequena comunidade e partia a seguir para uma outra. Ele assim fez durante toda a sua vida. Certo momento de sua vida, ele se dá conta que ele não tinha mais como estar em todos os locais ao mesmo tempo e muitas eram as dúvidas que surgiam. Paulo resolve então começar a escrever, por sugestão espiritual de Jesus e de Estevão, as suas epístolas, as famosas epístolas de Paulo de Tarso ou as cartas de Paulo. Chegaram até nós 13 cartas de Paulo. E há muita discussão teologicamente falando em quais cartas são originais de Paulo, quais não são. Nós não vamos entrar aqui nesse mérito, mas podemos entrar em um outro mérito. Nem todas as cartas de Paulo chegaram até nós. Vamos ver na primeira epístola aos Coríntios, por exemplo, capítulo 5, versículo 9, em que ele diz que havia uma carta anterior que ele havia enviado aos Coríntios e que não chegou até nós. Vamos ver que a segunda carta aos Coríntios, na verdade, ali estão reunidas 2 cartas. A primeira carta que vai até o capítulo 10, da segunda epístola aos Coríntios, e o capítulo 11, 12 e 13, teologicamente falando, ela não faz parte a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, portanto, haveria uma outra que ficou perdida. Na sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 16, Paulo vai dizer de uma epístola à comunidade de Laodiceia, que igualmente não chegou até nós. No entanto, nas epístolas que chegaram, que ele escreveu durante aproximadamente 10 anos, Paulo ele vem esclarecer, mas não é ele que esclarece. No livro Paulo e Estevão, vamos ver que Jesus diz a Paulo que Estevão estará com ele, o intuindo, auxiliando para escrever estas epístolas, esclarecendo as comunidades nascentes do cristianismo primitivo sobre os ensinamentos de Jesus. E assim Paulo o faz. Ele começa a esclarecer sobre muitas questões do cristianismo primitivo, sobre questões sobre, por exemplo, os líderes, quem deveriam ser. Ele vai falar na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 16, e também na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 14, no que nós conhecemos como qualificação dos líderes. Ele vai, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, explicar sobre a ressurreição de Jesus, no que nós conhecemos como o capítulo da ressurreição. Ele vai falar sobre as reuniões mediúnicas que existiam no tempo de Jesus. Sim, existiam reuniões mediúnicas nas igrejas que Paulo fundavam, é o que nós chamamos de, o que naquele tempo era conhecido como os profetas. E vamos ver os aconselhamentos de Paulo, principalmente na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, mas principalmente dos versículos 1 a 10 e versículo 28. Vamos ver no capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios, também todo o capítulo, mas principalmente no versículo 3 e no versículo 28. Vamos ver na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 21, Paulo falando sobre como deveria acontecer as reuniões mediúnicas naquele tempo. Por exemplo, no capítulo 14, versículo 3, ele diz que aqueles que possuem o dom da profecia devem servir para edificar, exortar e consolar. Exatamente o que nós falamos sobre a doutrina espírita, sobre o esclarecer
e consolar. Paulo dizia que este deveria ser o que os médiuns, os profetas, deveriam fazer. Vamos ver, por exemplo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, ele dizendo que após os apóstolos, quem haveria de ter maior importância dentro das igrejas seriam os apóstolos, os médiuns, os profetas, aqueles que davam através do que nós conhecemos como psicografia, as instruções dos espíritos, às comunidades nascentes. Mas isso é algo que nós vamos falar um pouco mais a seguir no nosso terceiro bloco. Voltamos já já. Olá, vamos continuar então em nosso terceiro e último bloco deste nosso programa de hoje, Biografia, em que estamos falando sobre Paulo de Tarso. No final do segundo bloco, estávamos falando então em que nas igrejas primitivas fundadas por Paulo, vamos ver que existiam as reuniões mediúnicas. A questão, e que devemos dar uma explicação teológica sobre isso, é que como Paulo, ele coloca lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, sobre a importância dos profetas, que são os médiuns como nós os conhecemos hoje, eles viriam logo após os apóstolos. Isto já era um grande problema, porque os médiuns daquela época, os profetas, passam a ter um poder imenso dentro das igrejas. Isto se torna perigoso, porque nós sabemos que todos nós somos seres humanos em um mundo de provas e expiações. E você dar tamanho poder a alguém é complicado. Mais complicado ainda quando você se torna visado por alguém que quer tomar o seu lugar. Vamos ver então que bem no início já existe uma disputa para que as profecias, para que o dom da profecia se extingue. E é uma pena. E vamos ver Paulo lutando contra isso. Por exemplo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 21, Paulo vai deixar muito claro: não extinguais o dom da profecia. Ouvir tudo o que os espíritos têm a dizer, retende o bem. E muitos dizem que seria o Espírito Santo. No entanto, não. Paulo deixa isto muito claro. Eram diversos espíritos que se manifestavam. Na primeira epístola a João, capítulo 4, versículos 1 e 2, vamos ver João dizendo exatamente a mesma coisa. Ouvi tudo o que os espíritos têm a dizer e verificai se eles procedem de Deus ou não. Os ensinamentos, então, vinham do mais alto, auxiliando as pessoas. Mas vamos voltar agora um pouco mais para Paulo de Tarso. Ele então prossegue em toda a sua vida pregando as ideias de Jesus a todo o povo conhecido. Ele vai a todas as regiões. E quanto mais o tempo passa, mais ele vê que aquilo não pode continuar dentro da religião judaica. Por isso que Paulo então ele pede uma reunião com os líderes da Casa do Caminho, Pedro, Tiago e João, para que eles finalmente possam discutir e decidir se as ideias de Jesus, numa época em que eles já eram chamados de cristãos, mas ainda como seita, como fariseus, saduceus, essênios, escribas, ainda uma seita. E ele decide então pedir esta reunião para que finalmente seja decidido se eles continuariam como uma seita dentro do judaísmo ou não. Tal reunião acontece no ano 49 de nossa era em Jerusalém. E após algumas discussões iniciais, eles decidem. A partir daquele momento, nasce o cristianismo. A partir daquele momento, nasce a religião cristã propriamente dita. A partir daquele momento, eles não seriam mais chamados de judeus da seita dos cristãos, mas somente de cristãos, seguidores de Jesus. Paulo de Tarso, por isto é chamado de apóstolo dos gentios. Ele, com todo o seu
intelecto, seu verbo poderoso, seu poder de oratória, ele converte milhares de pessoas. É graças a Paulo que o cristianismo nascente, ele se espalha de uma forma gigantesca, assustadora. É graças a Paulo que vamos ver que desde a Espanha até Roma, pessoas ouviam falar deste homem chamado Jesus, através dos ensinamentos deste homem chamado então, agora sim, de Paulo, vindo da cidade de Tarso. Paulo prossegue durante toda a sua vida fazendo isso. Vamos ver Paulo agora, aproximadamente no ano 30 de sua vida. Ele está em Roma. Ele foi julgado por Nero, e Nero, vendo ali um grande e perigoso manipulador de massas, Nero resolve não matar Paulo publicamente, porque ele tem medo que ele se torne um mártir. E Nero diz a Paulo: você está livre, mas está proibido de sair de Roma. Você continua vivendo aqui e de tanto em tanto tempo tem de vir até nós para provar que você continua aqui vivendo em nossa cidade. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, nos diz então que Paulo ele já está muito cansado, já está no final de sua vida. E Paulo então vai escrever a sua última epístola. Paulo vai escrever a sua última carta. E ele escreve aquele seu discípulo a quem ele havia conhecido com 13 anos e quem ele tinha um amor como de um pai para um filho. É a segunda carta que ele escreve a Timóteo. Paulo então escreve a sua segunda epístola a Timóteo, a última carta de sua existência. E ele, escrevendo a Timóteo, faz um balanço de sua vida. E no capítulo 4, versículo 7, Paulo de Tarso diz, aquele a quem ele considerava como filho, ele diz a Timóteo: terminei a minha tarefa, combati o bom combate, guardei a fé. Paulo de Tarso, naquela carta, ele está se despedindo de Timóteo. Mas por emanações do mais alto, ele logo a seguir renova um pouco a sua esperança e pede para que Timóteo venha estar com ele em Roma. Não dá tempo. Paulo, pouco tempo depois de ter escrito e encaminhado esta epístola, ele é assassinado secretamente em uma madrugada, a mando de Nero. No entanto, o seu legado se chega até nós. Que cada um de nós possa se lembrar de Paulo e fazer um balanço de sua vida a cada dia que finda. Que a cada dia que finda nós possamos pensar no dia que nós tivemos ao nos deitar e possamos dizer então, como Paulo de Tarso: hoje, ao menos hoje, eu terminei a minha tarefa, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Nós agradecemos imensamente o carinho de vocês, a atenção. Pedimos que divulguem todos os vídeos da FEB TV, deste programa Biografia. Façamos como Emmanuel nos pede, a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. E se Deus quiser, até um próximo encontro do programa nosso, Biografia. Muita paz.